bico de papagaio é um termo popularmente usado para um crescimento ósseo que a gente chama de osteófitos. É um crescimento osteofitário no qual dá na coluna pelo desequilíbrio postural. O desequilíbrio postural que vai fazer com que o osso ele entre em adaptação, porque o nosso corpo ele sempre tenta se adaptar à situação. Ele tenta sempre nos organizar para sempre manter o equilíbrio. Então, o crescimento ele vai gerando um crescimento ósseo, osteofitário, ele leva em torno de 5 a 10 anos para se formar. Então, quando se faz uma radiografia, um exame de raio-x e apresenta um bico de papagaio, fique ciente que essa lesão não é de agora recente, ou seja, ela já vinha se manifestando há 5 a 10 anos, mas só que ela não apresentava dor. Só que a gente vai procurar ajuda sempre quando a gente sente algo, né? Enquanto o nosso corpo está adaptado, está normal, a gente acha que está tudo bem, tudo correto. Por isso a necessidade da gente sempre estar fazendo um trabalho preventivo, de estar fazendo uma atividade física, fazendo um check-up anual para ver como é que estão as coisas. Os bicos de papagaio eles podem trazer dores, né, desconfortos, dependendo na região onde for afetado. Por exemplo, muito comum sempre estar na região lombar e cervical. Como na região lombar existem estruturas, nervos, no qual a gente faz a ramificação para as pernas, para a região visceral. Então, um bico de papagaio pode tocar às vezes em uma raiz nervosa, pode tocar, dar um incômodo pela dificuldade, deformação, porque a vértebra, quando tem um crescimento ósseo, a vértebra também começa a entrar em adaptação, começa a achatar, deformar. E às vezes não tem só um bico de papagaio, às vezes são tão grandes, está muito crônico, que a gente até brinca que fica como um bico de tucano, de tão grande que a vértebra está adaptada e cresceu. A principal causa do bico de papagaio para ela se instalar, se formar, é a má postura. Eu gosto de usar esse exemplo para os meus pacientes de uma árvore quando ela está crescendo torta, que você amarra para ela crescer mais correta. É isso que acontece. A coluna, quem tem geralmente uma escoliose, uma má postura, tem um desvio, a pessoa não vai andar com desvio caindo. O corpo ele tenta sempre jogar para o eixo, para você manter em equilíbrio. Por isso que geralmente quando a escoliose ela não é apenas um desvio, às vezes tem uma escoliose em S, porque o corpo ele sempre tenta manter o olhar fixo para o horizonte, né? Então sempre o corpo vai tentar manter em pé, em equilíbrio. Geralmente, primeiramente a gente vai fazer o tratamento para aliviar as dores, né? O bico de papagaio, mesmo ficando crônico, porque em alguns casos consegue regredir porque é uma remodelagem do corpo. Mas, por exemplo, você tem 80 anos, o seu corpo já está muito estruturado. O que a gente vai fazer é apenas aliviar as dores. Mas se você descobre com antecedência, tem 40 anos de idade, está no início de bico de papagaio, o osso ainda consegue ter uma remodelagem e voltar ao normal, né? O principal passo é você sempre prevenir. Começou a sentir algum sintoma, você percebe que você senta errado, você percebe que você tem uma má postura, tente se organizar, tente sentar correto, tente fazer uma atividade física, um alongamento, fazer um tratamento para prevenir mesmo, e assim o bico de papagaio não evoluir, não crescer.